Queria começar isto com a música da Rosinha, mas exige agudos que eu não possuo. Porque hoje, malta, vamos começar o episódio a falar de coentros e... Sim, eu faço sempre de coentrada, gosto muito de coentros e fica muito bom na comida. Os franceses não sabem dar valor e eu plantei, semeei, como vos disse, com as sementinhas que o meu sogrito me deu. Não estava com grande expectativa porque as sementes já as trouxe há um ano. Já tentei semear várias vezes, aquilo cresce, rebenta e tal, mas ao fim de pouco tempo falece. E portanto, estou aqui já a fazer uma festa, talvez em avanço, porque... Ou seja, os coentros efetivamente nasceram, percebem? Eu tenho verde no vaso. Eles podem morrer já para a semana, mas o que interessa é festejar o momento e não nos preocuparmos com as tragédias que vão vir no futuro. Pronto, então era por aí que queria começar. Um contrastezinho vai para o abacate, que morreu. Ok, declaramos aqui o óbito. Também podia ter começado o episódio com a música que se mete nos funerais, mas era um bocadinho mórbido. Portanto, imaginem só na vossa cabeça, aquele caroço de abacate é um lixo. Entretanto, este fim de semana voltei a fazer brunch, portanto, já tenho outro caroço de abacate que já está de molho. Vamos ver se desta funciona, mas se não funcionar, também vos digo que já tenho uma solução para a próxima vez. E nem vos vou dizer qual é, que é para também notarem a saber as coisas de avanços. Quando chegar à altura, logo hão de saber. É isso. Feita a rúbrica do jardinzinho, se calhar para despachar isto das rubricas antes que me esqueça, vamos à da cozinha. E é o seguinte, esta semana não houve nenhuma receita nova, pelo menos que eu me consiga lembrar, foi tudo muito básico, muito comum. Houve, contudo, o livro que vos disse que ia ler em francês, do filósofo, o livro é sobre a ética da comida, e então é aí que me vou focar nos próximos minutos. Preparem-se para uma conversa profunda. Então, basicamente, como eu vos tinha explicado por alto, este livro é sobre a ética por trás da comida, ou seja, até que ponto é que é eticamente aceitável servirmos-nos dos animais para nos alimentarmos. E pronto, isto tem imensas questões à volta, muitas dessas questões foram levantadas durante o livro, eu ainda não acabei o livro, mas já vou a mais de meio. Apesar de estar em francês, tenho estado a manter um bom ritmo de leitura e também acho que tenho melhorado a linguagem, não é? E pronto, ele fala tipo de vários pontos que envolvem o sofrimento animal. Não só para a comida, mas ele depois até fala também nos testes em animais, como eu vos disse aqui já há uns tempos, que, por exemplo, testes em ratos são bem feitos na indústria farmacêutica e na parte da cosmética, porque eles são animais que acabam por ter um processar dos medicamentos e assim semelhante ao corpo humano. Então nós usamos como um teste in vivo para testar a segurança dos cremes ou dos medicamentos. Isso efetivamente é feito e é uma coisa que para ser feita em vivo não tem bem alternativa, ou seja, podem fazer noutro animal, mas acaba sempre por envolver o sofrimento animal. E essas questões são todas abordadas no livro. Quem esteja interessado, eu recomendo a leitura. Depois volto a pôr uma fotografia do livro, que é mais fácil, até porque não sei bem a tradução para português ou para inglês do título. Então, sem ser essa parte dos testes animais, o autor foca-se mais na parte da alimentação e é o que ele diz, que ele não se classifica como vegetariano ou vegan, porque ele, na verdade, o que o motiva a não comer carne ou peixe é a parte ética, e então ele basicamente só come ostras e moluscos que não têm cérebro e por isso supostamente não sofrem, sabem? Não sofrem com a morte, não sofrem durante a vida, independentemente das condições em que são criados, etc. Já os outros animais que nós estamos habituados a comer, seja carne ou peixe, acaba por ter um ciclo de vida bem manipulado pelo humano, e mesmo que sejam produtos bio em que os animais crescem ao ar livre e assim, acaba sempre por haver tipo uma morte que é forçada pelos humanos. Pronto. E é uma indústria.
Portanto, eles não vão estar à espera que a carne esteja velha ou o que seja, tipo, pronto. Então este livro meteu-me imenso a pensar e tipo, na verdade desde que vim para a França tento reduzir o consumo de carne, altamente motivada pelo preço, que cá é super, super caro, mas também pela oferta, porque, sei lá, em Portugal estava habituada a ir ao talho lá da terrinha e pedia a carne como queria e, tipo, sabem? Cá tem que comprar meio às covetes e se for ao talho não sei como é que se pede, eles também têm uma maneira um bocado diferente de arranjar a carne, pronto, então carne definitivamente comecei a comer muito menos desde que vim para cá. Faço muito mais pratos vegetarianos e assim. Portanto, diria que tenho uma dieta mais equilibrada nesse sentido. Mas, continuo a comer e quando é carne é peixe, né? Ok, há comidas vegetarianas algumas vezes, mas nem sempre. Pronto, este livro tem-me estado a pôr a pensar se, tipo, em mudar o meu regime alimentar. Só que depois é do género. Imaginem, se o que me motivasse fosse o ambiente... Isto agora vai parecer tipo que não quer saber do ambiente ou isso, não é isso, mas imaginem, se eu fosse só motivada pela questão ambiental, se calhar reduzir o consumo e optar só por produtos bio e até se calhar comprar em cenas mais locais e isso, já era uma grande ajuda, não é? Mas, em parte ética, isto não resolve nada do problema, porque... Porque se eu comer porco bio, continua a ser um porco que foi morto para eu comer, estão a ver? Então é tipo... Na parte ética, a meu ver, é mesmo cortar completamente, com carne e com peixe. E depois resta-me o que é para comer, porque em termos de alternativas ainda não existe muita coisa. E aqui em França, então, não sei, ou eu não vou aos sítios certos, ou então, pronto, não existe mesmo, mas não há tipo aquela... Sabem, em Portugal, no Lidl, às vezes tem aquela proteína vegetal que vem em forma de carne picada, mas não é carne. Tipo essas cenas assim. Nunca vi isso cá. A única coisa cá que posso comer... assim, sei lá, que nem sequer é parecido com carne, mas whatever, é tipo tofu. Pronto, é a única coisa que me permite fazer um prato vegetariano com uma coisa que substitui a carne e depois um acompanhamento que pode ser batatas. Não sei se me estou a explicar bem. Pronto, então tipo, isto é uma coisa, para já é uma decisão bué de life-changing, né? Porque para já acho que não é do dia para a noite que se consegue deixar de comer uma coisa que comemos desde o início, desde sempre, não é? E que gostamos, ainda por cima. Porque é tipo, eu depois penso, ok, nunca mais vou comer carne, mas depois é de género, ok, nunca mais posso comer bacon, nunca mais posso comer maçãs de fiambre, nunca mais posso... Pronto, acaba por ser uma coisa bastante radical. E pronto, e claro que há contra-argumentos para as coisas que este filósofo tipo, diz no livro. Mas na minha ótica eu concordo mesmo tipo 100% com o que ele está a dizer, sabem? Então, tipo, sinto-me mal comigo mesma de continuar a comer animais. Não sei, isto é a grande dilema. Malta que consegue fazer toda a alimentação sem nada de carne e peixe. Ganda respect. E pronto, não queria tornar isto muito profundo, mas queria incentivar à reflexão. Como é que se sente? Se calhar há pessoas que não pensam muito nisto. Ou do género. Também há outra perspectiva, que é, nós temos a noção que estamos a ser eticamente incorretos, ou o que seja... Mas, como também não nos é oferecida uma alternativa, não há muito que possamos fazer. Pronto, podemos tentar adaptar um bocado o nosso estilo de vida, mas se calhar não conseguimos, lá está, ir para aquele lado do espectro em que não comemos nada destas coisas e... Imagina, tenho noção que há pessoas que são vegan e conseguem sobreviver perfeitamente, não é? Mas eu acho que isso requer bastante esforço. Tipo, mesmo. Enfim, é uma coisa para ponderar. Certamente esta semana ainda vou comer animais. Não é, acho que não é simplesmente uma coisa que se pode fazer do dia para a noite, mas de qualquer forma recomendo muito a leitura do livro, pôs-me bastante a pensar e gosto de livros assim. Já tinha saudades de ler uma coisa mais útil do ponto de vista tipo, que podemos aplicar no nosso dia-a-dia e não só um romance, estão a ver? Por isso foi muito giro. Para além disso, a parte de ser em francês tem-me ajudado. Eu acho que na última semana notei que falo e entendo melhor o francês. Não sei se isto faz muito sentido, mas tipo, quando eu estou a ler, na minha cabeça imagino o autor a falar em voz alta. E como agora já tenho mais ou menos noção como é que as palavras são escritas e se pronunciam, acabo por estar a treinar. E há lá palavras que nunca ouvi, ou por exemplo, havia lá expressões que já ouvi bué vezes e não fazia ideia como é que eram escritas. Estão a ver? Então para isso ajudou-me imenso e senti que já percebi muito melhor os meus colegas lá no trabalho.
Por isso, acho que agora a seguir deste vou ler o Sapiens, que é em inglês, mas depois certamente vou comprar outro livro em francês para continuar a melhorar. Outra coisa que me fez melhorar o francês esta semana, agora completamente diferente, foi basicamente há um equipamento que eu uso lá no laboratório que é bem específico. Imaginem, aquilo foi construído por um grupo que colabora connosco, que está no 4º piso de um dos edifícios onde trabalho, e o responsável por aquilo é um aluno de doutoramento, mas que está agora a escrever, ou seja, é responsável, mas agora também não está cá, por isso não há bem ninguém responsável. Pronto, então esse aluno é que montou, como aquilo estava, foi o aluno que montou. Um investigador permanente lá desse grupo foi o que programou tipo o software para podermos controlar o que o equipamento faz e lançar experiências. E depois o professor é um bocado a cabeça daquilo, né? Mas acho que nunca se focou muito neste equipamento em específico. Pronto, eu tenho feito as minhas medidas mais importantes ou finais da minha tese são feitas neste equipamento. Então, esta semana nós mudámos os substratos que usamos, imaginei, ouro, portanto nós usamos ouro, tipo quadradinhos com 1 milímetro de altura de ouro, mas agora vamos começar a usar uns que em vez de 1 milímetro têm 1 centímetro quase. Então tem que se basicamente ajustar a altura da parte do equipamento que segura a amostra, que é para ficar, no fim de contas, à mesma altura do que se tivesse o mais fino, estão a perceber? Ou seja, se agora temos uma coisa mais alta, temos que baixar a altura do suporte para a altura da superfície em si em relação ao resto do equipamento esteja igual. Pronto. De qualquer forma, o que interessa saber é que quando o professor me ajudou a fazer isto, porque aquilo depois tem que se fazer lá uma otimização do sinal, notou que o equipamento estava completamente desalinhado. E tipo, nós ficámos, what the fuck? Porque imaginem, eu tenho-vos dito que as últimas semanas têm sido um bocado aborrecidas no trabalho, tipo repetitivas, do género, faço uma medida, tenho que tratar os dados, faço uma medida, tenho que tratar os dados. E nas últimas 2 semanas antes desta foi bem intensivo, tipo, fiz imensas experiências neste equipamento, tratei os dados todos, tivemos reuniões a discutir aquilo, para chegarmos lá esta segunda-feira e concluirmos que o equipamento estava todo alinhado, ou seja, se calhar metade das conclusões que tentámos tirar ou que tentámos compreender porque é que tivemos aqueles resultados, nem sequer, tipo, foi um bocado em vão porque o equipamento não estava otimizado. Pronto. Então, comecei a semana assim um bocado mal, mas enfim. Então, porquê é que eu aprendi francês? Porque enquanto o professor esteve a alinhar aquilo, que foi praticamente toda a semana, era suposto ter só um dia, foi toda a semana, tipo, ele passou-se completamente a não. Imagina, ele comigo fala inglês, mas depois estava irritado com aquilo e só dizia palavrões em francês. E então aprendi bem palavras más. Pronto, porque ele dizia: ah lá, Simon, como c'est pas possible. Simon é o aluno de doutoramento, estão a ver de género. Como é que ele deixou isto assim, não sei o quê. Depois ele dizia: quel bordel. E é tipo, eu nunca tinha ouvido ninguém dizer isto, mas é muito fácil traduzir para o português, né? Ou pelo menos, só pela maneira como ele estava, pela intuação, pronto, estava para perceber o que é que ele estava a querer dizer. E estava mesmo chateado. Depois aquilo, o equipamento é totalmente construído por eles, ou seja, eles mandam vir as pecinhas de uma empresa que é a Tor Labs e depois alinham umas coisas com as outras. E eles vendem, a Tor Labs vende não só as pecinhas do equipamento que nós precisamos para adquirir dados, mas também pecinhas para alinhar essas todas umas com as outras. Pronto, e ele tem tipo a autêntica oficina, aquilo é literalmente parafusos, anilhas, porcas, tipo, depois tem as chaves específicas para cada coisa. Pronto, e imagina, não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de estar numa oficina, seja de carros ou de carpintaria ou coisa parecida, ou mesmo tipo em casa, quando tem que, sei lá, pendurar um quadro. Imaginem, vocês põem os parafusos em cima de uma mesa, que está sempre tudo a cair, né? Não cai o parafuso, ora cai a régua, ora cai o nível, ora cai a ferramenta, pronto. Então aquilo foi igual. Cada vez que alguma coisa caía, estava sempre a dizer: putain. Foi muito engraçado. E depois, imaginem, para mim a semana foi um bocado aborrecida porque ele é que sabe, ele é que tem noção das ferramentas que tem para fazer determinada coisa. Eu nem fazia ideia que metade das ferramentas que ele usou existiam, tipo, para aquele propósito, não é? Mas uma das coisas que ele usou foi um barbequinho. Isso é básico, não é? E eu já usei uma serra de madeira. Um barbequinho é básico. Pronto, então, tipo, chegou uma certa altura. Ele durante a semana nunca me deu nada para eu mexer. Tipo, sei lá, só me dizia: põe ali em cima da caixa. Mas nunca dizia: traz-me lá, não sei o quê. Para já, porque ele não sabe o nome das ferramentas em inglês, nem eu, né? Mas depois eu também acho que é um bocado porque, sei lá, eu ia pensar: esta rapariga não deve saber trabalhar com isto. Pronto, se calhar estou a chamá-lo de machista sem que ele seja. Mas pronto, nós chegamos sempre com esta ideia, né? E então, chegou a sexta-feira e eu percebi em avanço que ele ia precisar do barbequim para fechar a caixa.
Pronto, e ele tinha uma peça no berbequim que era para furar, em vez de ter a cena para enroscar parafusos. Então não fiz mais nada, peguei no berbequim, tirei aquilo, fui buscar a outra peça e depois disse-lhe, vá, agora não tenho força para dar o último... Ai, como é que se diz? Porque aquilo aperta-se no botão, mas depois tem que se apertar um bocado à mão e eu isso não tenho força. E ele começou-se a rir do tipo, olha, mas esta sabe botar as cenas do berbequim. Eu, ai, se tu soubesses. Pronto, já. Mas então, pronto, foi engraçado. Apesar de, a maioria da semana foi só olhar para o que ele estava a fazer, mas deu para aprender imenso. Tipo, cada peça que está no equipamento hoje em dia já sei o que é que faz. Porque imagina, em primeiro lugar, fazia e continuo a fazer todas as experiências no escuro, porque o detector daquilo é super sensível. Então, se tiverem as luzes acesas, vão estar a detectar sinal das luzes do teto e não do composto ou o que seja. Então, trabalho sempre de luz apagada. Portanto, é impossível ver metade das peças do equipamento, porque aquilo é tudo preto. E depois, mesmo que a luz, esteja acesa ou isso dê para ver, tipo, na verdade não é a minha responsabilidade saber o que cada peça do equipamento faz, porque não sou eu responsável por fazer o alinhamento e etc. Eu simplesmente ensinaram-me como é que funciona o software, onde é que põe a amostra e 2 ou 3 coisas que posso fazer de despiste para saber se está tudo bem. E essas coisas que me ensinaram, estava tudo bem nas últimas 2 semanas, estão a ver? Tudo o resto já nunca é bem para mim, calibrações e etc. Mas esta semana deu para aprender essa parte e foi mesmo bem fixe. Acho que foi mesmo super enriquecedor e até depois, na sexta-feira, o professor estava a dizer para eu fazer sugestões para alterarmos o software, porque lá está, quem programa aquilo depois não é quem utiliza. Então ele disse, pronto, para termos a perspectiva do utilizador, como eu também sou a pessoa que ultimamente tem feito lá mais experiências, para fazer as minhas sugestões. Por isso, foi mesmo bacana. Porque assim, se sabemos que peças é que o equipamento tem, conseguimos mais facilmente ter noção do que é que também pode ser feito a nível de software. Mas aquilo, acho que foi quinta-feira, foi quinta-feira, aquilo ia pegando fogo. Vocês não estão bem a ver. Porque, basicamente, o que nós injetamos para dentro da caixinha mágica, onde está todas essas peças que eu estive a falar antes, é um laser e aquilo é super potente. Imagina, aquilo queima mesmo. Nós, para estar a alinhar aquilo, temos que estar com óculos protetores, nunca podemos, tipo, deixar que aquilo nos toque na pele e assim, mesmo na roupa, coisa. Pronto, e então, basicamente, o professor pôs lá umas placas, eu acho que é de PVC, tipo plástico, a tapar a parte em que o laser entra dentro dessa caixa, porque é onde vem mais potente. A seguir de passar por um filtro já é tipo mais inofensivo. Pronto, então ele pôs uma caixa ali um bocado mal equilibrada para aquilo, pronto, não estar assim a fazer tipo dispersão de luz para todas as direções. E então ele, entretanto, estava a apertar um parafuso no outro lado do equipamento, só que lá está, como fez força, aquilo não estava muito estável, abanou um bocado e as placas caíram. Então, nós só começamos a ver tipo fumo. Literalmente aquilo começou a deitar fumo. E eu fiquei, oh meu Deus, o que é que vou fazer? E o professor só disse, apaga, desliga o laser. E eu fiquei sem reação. E eu pensei, se fosse eu aqui sozinha, deixava o equipamento arder. Tipo, imagina, estas pessoas mais velhas têm que ter mesmo grande experiência para saberem que, pronto, para terem essa noção de o que é preciso fazer para parar aquilo, estão a ver? Ou seja, eu também não sei se é experiência ou se é só... Ou seja, não sei se é a idade ou se é também personalidade, porque eu tenho bem... instintivamente assusto-me e fico um bocado bloqueada durante uns tempos, mas ele foi logo, desliga. Pronto, e aquilo não foi nada, só queimou um bocado do plástico, ficou a cheirar assim a chamusca, mas pronto, aquilo depois passou e acabou por não danificar nada do equipamento, né? Graças a Deus. Portanto, foi muito giro. E num dos dias, acho que foi quarta-feira à tarde, foi quarta-feira à tarde, eles avisaram-me que ia lá a este laboratório um senhor para desligar, tipo, para fazer o corte à eletricidade entre as 2 e as 3, então não podia planear experiências, não é? Para outro equipamento que funciona, não podia planear experiências porque lá está, iam desligar a eletricidade e depois isso faz mal, blá blá blá. Pronto, e assim foi. Então na quarta-feira tive a fazer outras coisas a essa hora. Entretanto, na quinta lá fui fazer as minhas experiências, estava lá muito bem e vem um homem, tipo, com um aspecto bué de perdido da vida e diz-me... do género, onde é que está o quadro de eletricidade? E eu, como assim? E do género, tu és terrorista ou não? Não sei se estão a par, mas esta semana França iniciou como é que se diz? O modo urgência de atentado
E então, imaginem, tivemos imensas portas dos edifícios trancadas para diminuir a acessibilidade. Os alunos tinham que andar com os cartões à mostra para se perceber que são pessoas que trabalham ali. Tínhamos que ter cuidado para fechar as portas mesmo, tipo, ou seja, porque nós dentro do edifício temos portas para cada grupo de investigação. E supostamente vocês só entram no edifício com cartão, mas para ser uma segurança extra também incentivam sempre a fecharmos as portas de cada grupo. E também, na verdade, isto devia ser feito sempre, porque se houver um incêndio aquilo é corta-fogo e, enfim, impede a propagação. Pronto, mas de qualquer forma, pronto, ou seja, urgência máxima de atentado. Tinham-me dito que os gajos iam lá na quarta e eu tenho a certeza que foram, porque quando eu cheguei eram 3 e qualquer coisa na quarta e eles estavam a sair embora. Pronto, e o professor disse-me, já podes fazer experiências, não sei o que, já foram embora. Depois na quinta estou lá a fazer experiências, ninguém me tinha dito nada e aparece um a perguntar pelo quadro de eletricidade e eu fico tipo, o que é que se passa? Depois, como óbvio, não era nada, porque eu ainda estou aqui para contar a história, mas sabem, vocês ficam sempre assim, então, mas e se fosse mesmo a sério, não é? Quer dizer, eu não sei o que é que eu podia fazer com o quadro de eletricidade, mas, ou seja, vocês estão numa situação, urgência de atentado, não deixar entrar estranhos, não sei o quê, e entra ali um homem que não está identificado nem nada, e vocês é suposto fazerem o quê? Não é? Tipo, estava tudo bem, mas não podia notar. E também na quinta-feira, quando fui despejar o lixo do laboratório, depois estava a voltar para cima de elevador, ou seja, tive que pôr no elevador os solventes isso, e eu fui de escadas. E depois, tipo, chega ali um a pedir-me o cartão para entrar não sei onde, e eu fiquei bem hesitante, a fingir que não percebia o que ele estava a dizer, mas depois chegou uma senhora que era a responsável do meu grupo e ela disse, sim, passa o cartão, não sei o que, então, mas e... como assim? Isto não parece muito seguro. Enfim, é lidar, continuo viva, vai continuar tudo bem, também. Bordeus. Não deve ter nada para atacar, espero eu. Com esta semana de, tipo, sem o equipamento principal das minhas experiências, acabei por ter tempo para melhorar os meus programinhas de Python. Porque quando tive a reunião com a orientadora, eles disseram, tipo, devias mudar o título para não sei o quê, devias pôr aqui uma média dos dados. E eu, do género, ok, tudo bem, vou fazer isso para a próxima. Eu estive a implementar isso nos programas para agora os gráficos virem com essas informações. Depois estive a mostrar à orientadora tipo, se estava bem e ela ficou dizendo, muito bem. É bom que em pouco tempo, porque estás a usar isto há pouco tempo, não é? O Python, e consigas já fazer essas coisas. E imaginem, como eu lhe pedi autorização para ir àquela formação de Python, eu também não quero que ela ache que eu já sei tanto como sei, porque senão ainda me diz, mas para que é que vais à formação? Então há metade das coisas que eu lhe digo que nem sequer sou eu que faço, que tenho ajuda e etc. Só que o que acontece? Recebi um mail esta semana a dizer que fui recusada da formação. Tipo, fiquei bem triste porque é aí das únicas formações úteis do programa de formações que a universidade oferece. E eu inscrevi-me não muito depois de ter recebido o mail que aquilo tinha aberto e só me responderam agora, sei lá, quase um mês depois, eu acho que já falei disso aqui há imenso tempo, a dizer que o curso está cheio e que não podem aceitar. Por isso fiquei mesmo triste. E pelos vistos vou ter que continuar a aprender sozinha como tenho feito até aqui, quer dizer, sozinha, tenho ajuda como é óbvio, mas há muita coisa que tipo, vou ao ChatGPT e digo, como é que se faz não sei o quê, e depois é fácil de implementar. Também não estou a fazer assim nenhum programa, sei lá, super complexo, né? A maioria das vezes tenho só dúvidas de como é que aquilo se escreve em Python, até já sei mais ou menos o que é para fazer pela lógica. Mas fiquei triste porque a formação era mesmo direcionada à malta de ciência e de processar dados e podiam-me dar um input diferente do que eu aprendi sozinha. Mas pronto, olha, pode ser que cabram vagas, que cabram outro curso destes não muito mais tarde, porque aquilo como é básico, se demorarem muito tempo, eu entretanto sou expert, não é? Porque eu já sou genius programmer. O que é que temos mais? Malta, para a semana, no próximo fim de semana, vou fazer uma coisa que estava a aguardar desde que vim para cá, que é visitar um tio direito do meu pai, ou seja, era irmão do meu avô, que vive em Clermont-Ferrand, ele emigrou para a França já há imenso tempo, anos, não é? Fez a vida cá, casou-se com uma francesa, pronto, e vive em Clermont. Para quem não sabe, imaginem Bordeaux, bem, também se não souber até Bordeaux, está difícil, mas pronto, imaginem Bordeaux, não é?
Clermont é completamente uma linha reta, na horizontal, e é lá à direita, quase ao pé de... não é quase ao pé da Alemanha, mas pronto, é mais para lá da Alemanha do que por Deus, lógico, se é para este. Enfim. Pronto, então eu vivo lá e já ando para ir visitá-lo há bem tempo, só que como... Pronto, França tem TGV, né? Só que não há uma linha direta de Bordeaux para lá. Tem que ir a Paris e voltar para trás. Portanto, são imensas horas de viagem. Em alternativa, que demora ao mesmo tempo, é ir de autocarro, porque é o que eu vou fazer. É mais barato, pronto. E o horário também... Bem, não sei se é mais conveniente, porque na verdade o comboio é super caro e nem sequer procurei os horários. Mas vou de autocarro e imaginem, para cada lado vão ser 6 horas de viagem. Então estava à espera de ficar um tempo sem ir a casa ou sem tirar assim outras férias para poder pedir outro dia para ir lá vê-lo. Por isso a próxima semana eu vou ter fim de semana prolongado. Também só pedi a segunda, vou ter 3 dias para ir lá. Sendo que metade de um dia em viagem. Mas acho que é suficiente, ao menos. Ele fica contente, eu fico contente de os ir ver e depois hei de lá voltar novamente. Só que houve aqui uma cena que já me chumbou o porcaria do fim de semana prolongado. Ou seja, vou lá na mesma, mas já não vou de férias. Porque, portanto, eu vou sábado, fico domingo e volto segunda à tarde, chego a Bordeaux às 10 da noite. Depois, terça, vou trabalhar e quarta é feriado. É feriado, não é? Feriado para vocês, também é feriado para mim, este 1 de novembro. Pronto, então, na terça-feira, dia 31 de outubro, tenho uma apresentação. Tivemos esta semana group meeting, que é de 15 em 15 dias, neste laboratório temos reunião de grupo. E pronto, e alternadamente apresentam um estudante, depois apresenta outro. E neste grupo aquilo demora tipo 6 meses a dar a volta. Portanto, a última vez que eu apresentei foi em fevereiro. E agora é a minha vez outra vez. Só que a cena é que eles fizeram o calendário, o ano passado, né? Fizeram o calendário de setembro até fevereiro. E depois em fevereiro fizeram um novo até ao final do ano letivo. E agora este calendário... ou seja, eu só soube esta terça-feira que passou, sabem? Em vez de saber com um mês de antecedência ou mais até... Não, só soube há 15 dias. Há 15 dias não. Só soube com 15 dias de antecedência da apresentação. O que me lixa um bocado, porque eu demoro imenso tempo a fazer apresentações. Estou a ficar um pouco estressada. Mas já, imaginem, quero tentar fazer o máximo, se não tudo, durante esta semana, nem que durma menos, para ir tipo descansada no fim de semana, porque, quer dizer, não vou estar muito descansada, porque pelo menos vou ter que treinar, mas já, tipo, quer dizer, uma pessoa anda aqui à espera há muito tempo de férias e chumbaram-me, né? Chumbaram-me mesmo. Enfim, coisas mais animaditas desta semana. Eu tinha-vos dito que ia dar update caso tentasse o Twister com as visitas de terça-feira. E efetivamente jogámos Twister e eu completamente aprovo. Foi bué giro. Tive cá uma amiga a visitar-me e acabei por convidar as pessoas lá do laboratório onde ela teve. Portanto, éramos no total... seis? Não, 7. Éramos no total 7. Então 6 jogaram Twister tipo no tapete e o outro teve a rodar a ceninha. Por isso foi mesmo fixe, porque aquilo chegou a um ponto já não havia mesmo espaço, as pessoas estavam em posições mesmo esquisitas. A mim foi, imaginem, eu fui a primeira a dizer que queria jogar, depois eles estavam um bocado, não. Tive que esperar pelo fim do jantar e um bocadinho para toda a gente aceitar e jogar. Quer dizer, toda a gente, 1 ou 2 aceitaram e depois foi pressão de pares, né? O resto foi tudo. Mas eu que fui a que incentivou a malta, quer dizer, o que é que me calhou no Twister? Pé direito no ar, pé esquerdo no ar, mão direita no ar, mão esquerda no azul, ou seja, estive quase sempre fora do tapete. E pronto, e também não fui eu que ganhei, porque depois acabei por ter que ir para o tapete e não tenho flexibilidade e caí, e enfim. Mas foi bem giro. E foi bem giro também ter cá essa amiga e vê-la, porque nós por acaso até mantemos o contacto quase, não é quase todas as semanas, mas acho que para aí 2 em 2 semanas telefonamos a dar update e assim, porque lá está, ela não é portuguesa, ela não pode acompanhar o podcast. Não, mas muito antes do podcast já fazíamos isso, porque na verdade muito incentivado por ela, porque acho que ela, imaginem, ela estudou em Estrasburgo a licenciatura e o mestrado tirou no norte da Alemanha, portanto Estrasburgo, sul de França, o mestrado no norte da Alemanha, que é onde está a viver agora, mas antes de ir para lá outra vez, ou seja, o mestrado é lá, ela teve cá em Bordeaux a fazer um estágio e depois voltou para lá para acabar a tese de mestrado e agora vai ficar lá para o doutoramento. Mas no meio disto fez imensos estágios noutras partes de França e acho que da Alemanha também. Então acabou por ir conhecer, tipo, os amigos dela é um em cada sítio, pronto. E, ou seja, ela está bem habituada a ligar assim às pessoas para ir mantendo o contacto e isso. Epá, eu confesso que sou um bocado preguiçosa. Tipo, estar aqui e ligar assim a toda a gente todas as semanas, não fazia outra coisa, né?
Mas lá está, como ela tem um bocado esse hábito, incutiu-me, então... Mas é fixe, porque assim, às vezes nem me apetece muito, é tipo, ia tão bem dormir, mas depois estou ali uma hora ou isso à conversa com ela e é, sei lá, é bem fixe saber o que é que se passa na vida das pessoas, porque eu sou cusca. Por isso é bem bacana para manter o contacto. E durante a semana foi o que aconteceu de mais interessante. Também fui a um bar na quinta com os laboratórios, mas não foi muito tempo. Teve um tempo da treta, começou a chover, estava bem frio, andei a dormir pouco, não sei bem porquê, acho que só por preguiça de vir para a cama. Mas sim, vir para a cama, porque eu estou a gravar isto na cama hoje. Pois é, bebê. Mas e então, na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, os vizinhos de cima decidiram fazer outra festa. Porque sim, eu não sei que raio de espécie vive aqui em cima. Eu acho que isto está sempre a mudar, mas são sempre brilhantes. Pronto, e então, esta que vive aqui em cima agora, então, imaginei, é festas quase todos os dias e é sempre durante a semana. Pronto. E fazem imenso barulho, porque depois ainda por cima, para já isto são casas velhas, ouve-se tudo, até a andar se ouve. Mas depois abrem a janela para vir fumar e não sei o quê. Mandam-me cinzas de tabaco para as minhas plantinhas, mandam-me porcaria das beatas para o chão, tipo, que falta de civismo, enfim. Mas lá está, metem-se a conversar à janela e depois se tiverem música lá dentro, aquilo ainda faz mais eco, porque isto tem tipo aqui um pátio interior, né? Então, e eu nunca disse nada, porque é de género. Para já, nível cultural, não sei como é que se processa, não é? Depois lá confirmei com um colega do trabalho que efetivamente vais reclamar primeiro, se não se calarem, chamas a polícia. Portanto, é como em Portugal. Mas depois é sempre da linguagem, que é tipo, eu não falo francês. Chego lá acima, reclamo, e se ela também não falar francês? E se não falar inglês? E se tipo não falar? Se for um bebê não falar, sabem? Pronto, não sei. E depois é assim, o português sabe reclamar em português. Não vou reclamar noutra linguagem como não sai igual. Porque eu tive este problema de vizinhos bastante tempo, toda a minha vida, porque eu vivo em Portugal, a casa dos meus papis é um apartamento, nunca tivemos assim muita sorte com os vizinhos, e especialmente nos meses antes de ir para cá, tipo que eu, imagina, estava com bolsa lá em Almada, e aí vinha todos os dias, Montemor para Almada, e acordar cedíssimo para apanhar o comboio. Se não fosse para apanhar o comboio era para ir para a fisioterapia, para depois apanhar o comboio. Pronto, então deitava-me mesmo bem cedo, a minha vida era chegar a casa, comer e cama, literalmente. E eles, os vizinhos, faziam imenso barulho. E a gente ia lá e reclamava. E eu ia e reclamava. Era tipo, vocês vão se calar, ok. Pronto, porque a moto sabe como reclamar, né? Agora aqui é difícil. Só que esta semana aquilo estava-me a chegar às pontas dos cabelos. E eu ainda por cima, sexta-feira, tinha fisioterapia às 8 ou 8h30. E era tipo, eu preciso dormir, vocês não me estão a deixar dormir. Então não fiz mais nada. Abri a janela, com os luzes apagados, que é para não me verem a cara, pelo menos. Então disse em inglês, tipo, caguei. Tipo mesmo, could you please make less noise? I'm trying to sleep. Não. Tipo, alguns trabalham, e há traduzir para inglês. Mas imaginem, foi uma voz bué de autoritária, sabem? De mãe, que precisa de pôr o bebê a dormir. Pronto, e eles só disseram, ai, peço imensa desculpa. E aí calaram-se. Portanto, ótimo. Porque assim, se vocês vão e dizem, desculpem lá, eu sei que querem fazer uma festa. Não, que tem que ser logo voz violenta, acho que nem há alternativa. Se vocês conseguem que os vossos vizinhos se calem, sendo brandos a pedir que se calem, ensinem-me, ok? Eu não conheço esse modo de vida. Mas pronto, entretanto, desde então nunca mais ouvi nem sequer passos. Portanto, não sei, se calhar ela mudou de casa. Se calhar assustou-se. Pensou, tinha aqui uma maluca a viver debaixo de mim e mudou de casa. Enfim, tem sido um fim de semana mesmo bué da chill. Saí de casa ontem à tarde só para ir ali comprar os legumes e tal. Mas de resto, pijama durante todo o fim de semana. Não planeei assim ir a, sei lá, nenhuma exposição ou nenhuma festa ou nada. Precisava descansar. Ontem dormi grande sesta. Comecei um projetinho de costura que é um saco para baguetes, que irrita-me um bocado cada vez que eu comprar uma baguete trago um saco de papel que depois não serve para nada. E então vou fazer um talego, mas em forma de baguete, né? Só que como eu não sei ser prática, em vez de fazer só o talego que já estava feito a esta hora, comecei a fazer um bordado, que é do trigo, sabem? Em forma do trigo. Então agora só quando acabar o bordado é que posso cozer aquilo à máquina e ter o saco feito. Vamos ver se consigo. Aliás, se acabar aquilo hoje,
Depois faço outro para mim e levo este de prenda para a minha tiazinha, que vou lá visitar. Também não quero isso de mãos à banana, né? Por isso, já, tem sido um fim de semana tranquilo. Há bocado tive que começar a trabalhar na apresentação. Ontem, tipo, foi um... Não vou trabalhar, mas hoje já tive que pegar naquilo. Como eu demoro anos a escolher a paleta de cores e anos a escolher o estilo da apresentação e anos a escolher as animações e... é como se nada tivesse feito ainda e já perdi imenso tempo com aquilo. Mas pronto, vai ficar muito gira. Tenho a certeza. Vai ficar muito gira. Só faço coisas giras, eu sou muito gira. Modéstia acima de tudo. E uma coisa ainda que tenho que fazer este fim de semana. Fez-me lembrar de um áudio. Que eu ouvi ontem e vou partilhar convosco. Aqui vai ele. Odeio a minha franja, não sei porque é que eu cortei a franja. O tamanho do cabelo, pronto. Odeio a minha franja. Agora ando com a franja assim, toda lambida e colada, que é para não gosto. Pronto, este áudio fez-me relembrar que eu me esqueci. De falar aqui, que para aí há um mês, cortei a franja. Pá, apeteceu-me. Sabem quando vocês põem assim umas molinhas no cabelo, mas depois gostam de ter aqui um carrichinho a cair para os olhos, para não ficar tudo muito lambido? Pronto, então eu não fiz mais nada, agarrei em 2 mechas de cabelo e cortei. E isto ficou tão minúsculo, que ficava só tipo pendurado no ar dos óculos, parecia um cortinado, estava horrível. Eu andei fiz isso um domingo, andei a semana toda a seguir. Imaginem, ligava à minha mãe e dizia: oh merda, tenho que ir buscar uma mola. E a minha mãe atendia as chamadas e o telefone a apontar para o teto, enquanto eu punha a mola, até que depois, pronto, assim ela não notava, porque, para quem não sabe, a minha mãe era cabeleireira. É muito sensível quando eu corto o cabelo sozinha ou de maneiras assim, sabem? E já em janeiro deste ano eu tive um ataque de fúria com o cabelo demasiado comprido, faltava semanas para ir a Portugal e eu não vou cortar o cabelo aqui, recuso-me a vender um rim para cortar o cabelo. E arrisco-me a que também venha de lá igual ou pior, porque depois eu não sei comunicar, não é? Então cortei o mesmo, ficou de cada tamanho de um lado. De cada lado ficou de um tamanho. Aliás, num dos lados tinha pecados de um tamanho e pecados de outro. E não era um escadeado bonito, era completamente random. Então, nessa altura andei um mês de rabo de cavalo. Pronto. E até lixar-me completamente e, enfim. Desta vez, felizmente, foi só a franja. Portanto, andei ali para o malas durante uma semana e meia. Depois já me estava chateado de fazer os penteados e tal. Assumi, entretanto já cresceu um bocadinho, já ponho atrás da orelha. A minha mãe nunca chegou a notar. Tranquilo. A minha avó notou. A minha avó uma vez estava a fazer a chamada com ela e disse: olha lá, como odeia essa porcaria que tens aí pendurada nos olhos. Portanto, ainda bem que a minha mãe não notou, porque se a minha avó reclamar assim nem quer pensar. Dona Paula. Mas é a verdade. Então, porquê é que eu me lembrei disto? Porque uma coisa que vou ter que fazer ainda hoje é o bigode. Porque sim, já pareço francesa. Porque normalmente só faço isto quando vou a casa. Porque cá custa um rim. Imagina, fazer o buço custa 10€. E o sobrolho custa 20 a 30. Portanto, já respiraram, já aceitaram. Quanto é que custa em Portugal? Perguntam a vocês. A mim, nada. Faz-me a minha mãe. Mas se tiver que pagar, é à volta de, 3€ ou 4 cada uma das coisas. Portanto, menos 10€ para ambos, os dois. Portanto, é assim, não. Uma coisa é, custar as duas coisas 20€. Se calhar uma vez ainda ponderava, uma vez ao ano, ou isso, agora nem pensar. E então, basicamente nunca faço. Vou tirando a pinça se estiver muito mal, mas como vou a casa mais ou menos de mês e meio, faço aí. Só que desta vez, acho que já passou para aí 2 meses que eu vim para cá, quase. E ainda falta outro para ir a casa. Portanto, vou ter que fazer eu mesma. Acho que foi há 2 semanas que comprei uma cera de aquecer no micro-ondas e eu julgava que eram umas com uma graça. Tinha há uns tempos. Esta moça está famosa neste podcast. Pronto, ela tinha umas ceras que acho que comprava no Corte Inglês ou alguns em Espanha. Pronto, tudo a ver, né? Era em Espanha, vinha de Espanha. Que aquecia-se no micro-ondas ou mesmo tipo num tacho, não interessa. E a cera era bué... Como é que eu ia te explicar? Nunca queimava, era bué maleável, dava para completamente um beginner fazer sem se queimar. Pronto.
E eu comprei este balde a pensar que era exatamente a mesma coisa. Tipo, tinha o mesmo aspecto, dizia que estava para aquecer no micro-ondas. Pronto. Cheguei a casa, fui experimentar aquilo. A senhora, tipo, vendeu-me a cera e vendeu-me um daqueles pauzinhos de madeira. Chego a casa, vou aquecer aquilo no micro-ondas. Depois, vá lá, que tive a feliz ideia de experimentar no dedo, antes de pôr aquilo na cara. E tipo, depois ponho o outro dedo para puxar a cera, né? Não sei se alguma vez se estão a par como é que se faz o buço. Passo na tão pesquisa na internet, à cera. Então ponho o outro dedo para puxar e aquilo ficou colado, portanto, ao dedo original e ao dedo que foi lá para puxar. E eu, what? Está estragada esta cera, não? Fui tentar lavar com álcool. Pronto, era a coisa mais hidrofóbica que tinha para tirar a cera. Fui tentar lavar com álcool para dissolver e gastei quase a garrafa de álcool. Aquilo continuava peguento, tive pouco creme, enfim, a torneira da casa de banho, como a abri para depois levar as mãos ao final, também ficou cheia de cera, porque entretanto fiquei com cera em todos os dedos, não é? De repente, imaginei se tivesse posto aquilo na cara. Pronto, e então cheguei à conclusão que a cera sim aquece no micro-ondas, mas não se tira com o dedo. Tem que se tirar com um daqueles papéis da cera da depilação das pernas, sabem? Enfim, a tragédia que podia existir. E então lá encontrei esses papéis noutro sítio. Hoje em dia, atualmente, de momento, já tenho tudo o que necessito, em princípio. Portanto, vou voltar a testar primeiro num dedo e depois darei update se fica com um bigode vermelho ou não. E é desta forma que acabamos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Lamento que hoje não estava no meu mood mais engraçado ou isso, porque depois de um fim de semana tão tranquilo, só me apetecia dormir outra sesta, sabem? É esse o mood. Tenho uma mazinha notícia, que é, para a semana não há episódio, I'm sorry, mas lá está, como vos disse, vou ter o meu fim de semana prolongado. Uma coisa era se fosse mesmo um fim de semana de férias, mas eu, o tempo que estiver lá, ou seja, quando estiver lá a ver o meu tio, não quero estar muito tempo no computador, portanto o tempo que for ao computador tem que ser dedicado à porcaria da apresentação. Por isso, é isso que vai acontecer. Para a semana não há episódio, podia lançar depois na terça, só que na terça é Halloween, já estou a planear uns disfarcezinhos e vou sair à noite, portanto também não vou ter tempo. E quando tiver tempo é quase outro domingo, por isso daqui a 2 semanas falamos, darei update fim de semana prolongado, darei update da apresentação, darei update da noite de Halloween. Nunca mascarei para Halloween, acho que vai ser a primeira, acho não, tenho certeza, vai ser a primeira vez que me vou mascarar para Halloween, portanto depois mostro o disfarce e espero dar update das minhas experiências. Espero que a porcaria do equipamento já funcione esta semana. É isso, malta, au revoir.